Bem-vindos de volta, vamos continuar na investigação. A investigação completa geralmente é feita na admissão. O que é admissão? É o recebimento do nosso cliente, o nosso paciente, o leito. Tá? A partir da hora que a gente recebe a documentação de internação, isso chama uma admissão. É um recebimento, um acolhimento do paciente. Abarca todos os aspectos de uma estrutura investigativa de enfermagem, como os 11 padrões funcionais, segundo Gordon. Investigação focalizada. Concentra-se em um determinado assunto ou preocupação, como dor, sono ou padrão respiratório. Então, algumas investigações é bem explícita, né? O paciente já fala e aí a gente já sabe que aquela investigação já fechou aquele diagnóstico naquele momento, tá? Ainda na investigação, validação dos dados. Verificação que suas informações são verdadeiras e completas, que às vezes o paciente pode não falar a verdade também, tá, gente? Mais um indício maior de probabilidade de ser verdadeiro, mais uma fonte maior de probabilidade de veracidade. Verifique novamente informações extremamente anormais, o funcionamento do seu equipamento. Então, todas as vezes a gente checa ainda esse oxígeno, a gente checa novamente essa PA desse paciente. Procure fatores que possam alterar a precisão. Peça a outra pessoa para coletar os mesmos dados. Compare dados subjetivos e objetivos. Verifique suas interferências com o paciente. Compare suas impressões com os outros membros da equipe. Então, gente, essa nossa investigação tem que ser completa para a gente montar esse plano de cuidado no nosso paciente. Que a enfermagem implementa, tá? A enfermagem cuida, realiza os cuidados, tá? A partir de uma investigação, de uma validação dos dados, a gente consegue montar os cuidados de enfermagem naquele cliente. Investigação, agrupamento dos dados. Pode ser feito de diversas maneiras, de acordo com a sua finalidade. Identificar os diagnósticos de enfermagem, padrões funcionais de saúde de Gordon. Estabelecer prioridade de Maslow, que eu falei para vocês. São as necessidades de identificar os sinais e sintomas de possíveis problemas clínicos, modelo médico e sistemas orgânicos. Então, tudo isso é um agrupamento de dados. A gente junta isso tudo para a gente montar a sistematização da assistência da enfermagem. Padrões funcionais de saúde, percepção de saúde, controle de saúde, padrões nutricionais e metabólicos, tá? Isso nós temos que observar também no nosso cliente. Eliminações, atividade e exercício, cognitivo, perceptivo, sono, repouso, autopercepção, autoconceito, papel, relacionamento, sexualidade, reprodução, tá? Inclusive, quando um paciente vem a óbito na idade fértil, a enfermagem também tem até que notificar, tem que registrar. Tudo isso é uma sistematização, é um cuidado que nós temos em ver e registrar que aquela paciente estava ainda em idade fértil e veio a óbito. Enfrentamento, tolerância do estresse e valor às crenças, tá? Investigação, necessidades humanas, Maslow. Prioridade 1, necessidades fisiológicas de sobrevivência, alimento, líquidos, oxigênio, eliminação, calor, conforto físico. Tudo isso a gente vai associar para a gente realizar esse plano de cuidado do nosso paciente. Prioridade 2, necessidade de segurança e proteção. Coisas necessárias para a segurança física e psicológica. Prioridade 3, necessidade de amor e pertencimento. Família e pessoa significativa. Então, o ser humano necessita, tá, dessas necessidades que a gente passa para vocês, das necessidades humanas. Nós necessitamos. Prioridade 4, necessidade de autoestima. Coisas que façam com que as pessoas sintam-se bem e confiantes, tá? Tudo que a gente faz, que a gente vai lá, até uma conversa que a gente tem com o nosso paciente, a gente vai passar uma segurança para esse paciente. Prioridade 5, necessidade de autorrealização. Crescer, mudar e atingir metas. Por exemplo, a gente tem vontade de comprar um carro novo. Tudo isso é atingir uma meta. E esse paciente pode ter uma depressão por isso.
chega lá, tudo isso a gente tem que acolher, tá? E montar um sistema para a gente atender esse paciente de maneira que nós, como se diz, nós atendemos essas necessidades humanas desse paciente, tá? Em um todo, um olhar holístico para o nosso paciente. Sistemas orgânicos, perfil do paciente, o nome, idade, tudo isso é na investigação. Motivo para a procura de atendimento de saúde, sinais vitais é nosso, tá? Nós temos que ter para a gente montar esse plano de cuidado, diagnóstico conhecidos, alergias ou problemas com dieta. Ah, tem paciente que está doente porque tentou fazer uma dieta e não conseguiu fazer. Por isso nós temos que realizar essa anamnese, tá? Essa investigação. Dado suspeito de anormalidades agrupadas no seguinte sistema: nervoso, respiratório, né? Leva esse paciente a desenvolver cardiovascular, gênito urinário, gastrointestinal. Quem já ouviu falar que um paciente, por exemplo, que está preocupado em dar uma diarreia? Tudo isso, né, a gente pode conseguir coletar que esse paciente está com esse acometimento através do sistema nervoso. Músculo esquelético e tegumentar, tá? Que é da pele, né? Identificação de padrões. Elencar o que é relevante. Direcionar a investigação para procurar os fatores causais. Tudo isso é na investigação, tá, gente? A família do paciente MLZ, 70 anos, chama aflita para explicar que sua mãe está agitada, confusa e inquieta. Penso que está em casa e quer sair do leito. Então, gente, tem esse paciente de 70 anos, às vezes, a família do paciente vai lá, né, nos chamar, né, para explicar o que está acontecendo. Nós temos que ter essa paciência e ir lá explicar. Ó, sua mãe pode estar iniciando mal de Alzheimer, várias coisas a gente pode falar para esse paciente. Nós teremos que ter esse conhecimento para isso. Por isso que a gente tem que realizar essas investigações e tudo que a gente realiza, a gente registra, tá? Tudo é registrado em prontuário. Identificação dos padrões, elencar o que é relevante, direcionar a investigação para procurar os fatores causais. A família de 70 anos chama aflita para explicar que sua mãe está agitada, confusa, inquieta, pensa que está em casa e quer sair do leito. Fatores causais: delírio, má perfusão cerebral, demência, que é o mal de Alzheimer, e abstinência às vezes. Pode ser uma abstinência também de álcool, de alimentação. Tudo isso pode ocasionar essa paciente estar agitada, confusa, inquieta e pensar que está em casa, tá? Então, tudo isso pode ser esses fatores causais. Não é diagnóstico, são fatores que podem causar essa confusão nessa paciente. Delírio, má perfusão cerebral, que é oxigenação baixa, tá? Vai faltar oxigenação no cérebro. Demência, que nós chamamos que é o mesmo mal de Alzheimer, né? E abstinência, tá? Pode ser de álcool, drogas, ou álcool e outras drogas, né? Alimentação, vários fatores pode ter abstinência. Comunicação e registro de dados. Dados significativos, anormais, devem ser registrados e comunicados. Tudo que a gente vê de anormal no leito do paciente, nós temos que comunicar ao médico, comunicar ao plantonista. Assegurar que os outros membros da equipe multiprofissional tenham conhecimento da situação do paciente. Por exemplo, hoje chegou um paciente que estava sem alimentar há 4 dias lá no hospital. O médico já havia passado a visita, tá? E aí eu fui passar a minha visita e vi que o paciente tinha 4 dias sem alimentar. O que eu fiz? Chamei a nutricionista para ver o que estava acontecendo, qual alimentação que ia adequar para esse paciente alimentar, se a gente ia sugerir uma sonda nasogástrica para esse paciente. Então, tudo isso é um conhecimento da equipe multiprofissional, tá? Situação do paciente, então, ele estava 4 dias sem alimentar, é uma situação, né? Promove continuidade da assistência e respaldo legal. Então, assim, realizamos nosso trabalho em respaldo legal. Eu, por exemplo, comuniquei a nutricionista observou que ele já tinha uma dieta, né, em casa, ela sugeriu uma outra dieta para esse paciente e hoje à tarde esse paciente já estava iniciando a aceitar a dieta.
Isso é uma investigação, tá? Isso é um diagnóstico que a gente pode tratar esse paciente com os nossos cuidados. Precisou do médico? Ainda não precisou dele, que a visita dele ele já passou e já medicou esse paciente. Através da medicação do médico também pode ter melhorado o apetite desse paciente. Porém, nós tratamos dessa dieta desse paciente porque ele relatou para mim e eu fui atrás, né, para tratar esse problema que é a falta de alimentação desse paciente, certo? Por hoje é só. Falei para vocês que iria enviar uma atividade, mas ainda não enviei, mas depois a gente vai enviar mais uma atividade para vocês. Tenham bons estudos e até quarta-feira. Tchau, tchau.